Boa tarde, gente. Mais uma live aí, né, do webinar de terapias regressivas. É um prazer estar com todos vocês. Hoje nós temos Dr. Idalina Almeida com a técnica da ressonância psicoterapêutica e é um conteúdo maravilhoso. Espero que vocês gostem bastante. Estou vendo aí que já tem bastante gente. Agradeço a participação de todos. Para quem não me conhece, eu sou Érica Lins, sou fundadora do Núcleo de Cura e o Núcleo tem como objetivo trazer o webinar de terapias regressivas com o objetivo de informar a vocês sobre todas as terapias, ou algumas, né? Não vamos dizer todas, terapias que trabalham com a técnica da regressão de memória ou investigação do inconsciente, para que vocês conheçam um pouco mais sobre essas técnicas, os seus benefícios, tanto para terapeutas quanto para qualquer pessoa que queira, né, esse tipo de tratamento, possa conhecer um pouco mais e poder escolher, né, alguma delas. Doutor Idalino daqui a pouco está entrando, eu já vi que Marta entrou. Que bom, Marta, que você está aí também. O objetivo é ajudar a vocês a trazer uma maior compreensão sobre isso, né? Que a gente percebe que esse tipo de terapia muitas pessoas desconhecem, né? Então, tem muitos benefícios das terapias integrativas. Na minha clínica, eu já trabalho com a psicoterapia associada às terapias integrativas, algumas delas, né, a gente tem já disponível, porque percebemos que o trabalho sendo feito de forma associada, a gente tem um benefício maior, uma eficácia maior dentro do tratamento. Então, trouxemos algumas dessas técnicas, eu escolhi algumas, porque são as técnicas também das quais eu tenho formação e me ajuda bastante em consultório e pode ajudar vocês também, tá bom? Eu trabalho também aguardando o doutor Idalino aceitar entrar. Isso. Ele deve estar entrando aí agora para conversar com a gente. Lá eu trabalho com a regressão sistêmica, né? Vocês vão ter aqui na última semana do evento, eu vou falar sobre esse protocolo de atendimento do qual eu trabalho, e que traz um pouco, né, de todas essas terapias, e traz um pouco também da física quântica e da regressão de memória, ok? Doutor, aqui, deixa eu convidar ele. Já convidei, ele deve estar com problema de conexão. Perfeito. Deixa eu ver se ele agora consegue entrar. Então, a gente traz um pouco de neurociência também dentro desse protocolo, tá? E a gente vai poder conversar sobre ele na última semana. E a gente ainda tem algumas terapias, né? A gente tem a captação psíquica na semana que vem, depois a gente tem a regressão de memória de vidas passadas com Hans, com o Dr. Hans, da Holanda, vai estar com a gente ainda. Então, a gente ainda tem muito material. Já foi solicitado, na verdade. Isso. Enviada a solicitação. Ele só precisa aceitar e a gente entra. Já enviei, Silvinha, a solicitação para ele, é só ele aceitar, que aí ele começa a participação. Perfeito.
Então é isso. A gente ainda tem mais 3 semanas aí de evento, né? Todo o material que já foi gerado fica disponível para vocês no YouTube, no nosso canal, tá lá já esperando vocês. Todo esse material fica disponível, é aberto ao público, né? Tanto das salas de discussões quanto das lives no nosso canal do podcast, do Vivamente, você também está lá disponível para vocês. O doutor Idamino não está conseguindo entrar. Aí agora, doutor Idamino, muito boa tarde. Tudo Conseguimos, bem? tudo ótimo. Tive que trocar de celular, porque realmente com o meu não estava conseguindo. Tentei, né? Mas vamos em frente. Troquei, vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu Seja encaixar o muito celular. bem-vindo. Pode organizar aí as coisas que a gente começa, né? Eu já estava dando alguns recadinhos. E eu tenho também já uma sequência de dúvidas aqui para essas pessoas, né? Que essas Ok, pessoas já me trouxeram a partir do podcast. E a gente tem um tempo de 1 hora, então a gente não vai poder aprofundar muito. Mas algumas questões a gente pode trazer e amanhã, na sala de discussão, a gente aprofunda um pouco mais, tá bom? ok, tá bom. Primeiro, elas me perguntaram sobre os benefícios desse processo terapêutico para quem sofre de ansiedade e estresse, que é o grande mal do século, né? É o grande mal do século, com A- certeza. Olha só. Pois não, pode falar. Não, Pode pode falar. dizer, porque estava sem o áudio. Isso, Ah, tá pode certo, falar. mas agora está vindo direitinho. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer Tá. o seu convite, por estarmos aqui juntos, né? E vamos dizer assim, que se é o grande mal do século a ansiedade, com certeza, muitas outras terapias também, né, estão trazendo resultados maravilhosos. Bom, a ressonância psicoterapêutica e a PDI também tem que trazer também essas investigações e o resultado disso. Por quê? Porque, afinal de contas, o cerne da questão, que é a matriz, trazendo à tona, vai se trabalhar com os protocolos que, de alguma forma, se propõem. Então, os benefícios para a ansiedade, tem duas formas de trabalhar. Ou trabalhamos com a regressão indireta, ou então com a PDI. Com a PDI, nós fazemos a investigação, fazemos a pesquisa da origem dessa ansiedade e vamos trabalhar essa prática. Porque com esses protocolos, nós podemos não só ajudar a pessoa, porque a origem da ansiedade tem vários aspectos, tem vários fatores, né? Pode ser simplesmente um modus vivendi que mudou na vida da pessoa, ou uma esperança, ou uma ansiedade que provocada assim, por uma questão que a pessoa está esperando, ou pode ser algo mais patológico. Entendeu? Então temos que analisar e trazer esse benefício, buscar a origem que está provocando a ansiedade. E aí está o Quando você benefício que é. coloca poder tratar através da regressão de memória ou da PDI, explica para a gente a diferença entre esses dois processos. Ok. A regressão de memória, ela é uma técnica famosa no mundo, né? A única diferença é que quando a gente usa junto à PDI, porque a PDI por si só ela é um complemento da regressão. Ela é um complemento da regressão, assim como ela é um complemento da ressonância psicoterapêutica, porque ela é a parte investigativa, ela é a parte que é associada na regressão, por exemplo, na regressão. O terapeuta ele está trabalhando com o seu paciente, o consulente, como quiser.
Então, o que acontece? Quando você aciona o inconsciente dele, daquele paciente, o que acontece? O inconsciente ele vai atender às suas necessidades. Ou seja, porque também é como se, na realidade, ele fizesse o melhor para aquela sua personalidade. Porém, quando a gente usa a PDI na regressão, o que nós vamos fazer? Vamos estabelecer uma parceria com o inconsciente daquele cliente, para que, na realidade, ele encontre a matriz e vai nos passar aquilo que a gente pede. Ele passa a ser o parceiro, não mais aquela instância psíquica, Certo. ou seja, submissa só obedecendo a você a fazer aquilo que você está pedindo. Né? E que às vezes, né, muitos desses conteúdos não vêm à tona porque ele também é regido pelo instinto de preservação. Então, resultado, ele só vai passar aquilo que você precisa, aquilo que precisa ser trabalhado naquele instante. Ok? Então, a PDI e a regressão trabalham de mãos dadas. Assim como a PDI e a ressonância também. Quando a gente traz a parceria do paciente para dentro do tratamento, ela é importantíssima, porque tem uma parte que cabe ao terapeuta e tem uma parte que cabe àquele paciente, que começa já da permissão dele ao tratamento, né? Para que, Sim. como o senhor coloca, aquele conteúdo que está ali, né, guardado, possa ser acessado e trabalhado. Só a partir dessa Sim. permissão, né? Só dessa forma a gente consegue ter um bom acesso. Com certeza. Essa permissão tem que ser algo que nós não podemos invadir. Né? Não tendo permissão, há invasão. Então, nós precisamos dessa permissão do inconsciente. Okay. Porque, às vezes tem situações que, mesmo que o cliente queira fazer, mas quando a gente tenta acessar, né, abrir os arquivos, é negado. Portanto, nós respeitamos essa ética. Okay. Tá certo? Então, se não pode abrir. Porque, na verdade, o inconsciente de uma pessoa, ele sabe mais da pessoa do que a pessoa mesma. Por isso, a psicodinâmica dessa técnica PDI, da gente sempre consultar o inconsciente da pessoa, o que é melhor para a sua personalidade. Se a pessoa, na verdade, comporta, trabalhar com aquele conteúdo do qual está sendo proposto, né? Dessa forma, você consegue, com esse protocolo, manter o seu cliente em segurança. Achei isso muito interessante, essa forma de trabalho. Um outro detalhe que me chama a atenção dentro da sua técnica é você ter aí, junto ao senhor, um outro terapeuta que foi devidamente preparado, né, eu não sei se esse é o melhor termo, mas para captar essas informações, né, do campo desse cliente, para que essas informações possam ser trabalhadas. Esse outro terapeuta que trabalha com o senhor, né, que capta essas informações, que não tem nada a ver, gente, eu vou fazer a observação, com nada ligado à mediunidade, religiosidade, enfim, que as pessoas gostam muito de trazer. Isso é uma leitura baseada na ciência. Fala um pouco para mim sobre o papel dessa pessoa, que também é uma dúvida. Ok. No início começou falando sobre o fato desse outro terapeuta estar junto. Para a PDI, a regressão, não é necessário, tá, o coterapeuta. No uso da regressão e da PDI, não é necessário o coterapeuta. O coterapeuta, ele entra quando você vai trabalhar com a ressonância. Okay. Por quê? Você vai trabalhar com a ressonância psicoterapêutica. Por quê? Porque, veja bem, na regressão, dieta mais a PDI, ou sem a PDI, né, é uma situação. Aí eu não vou precisar, porque eu estou trabalhando direto com o cliente. Mas quando eu vou precisar trabalhar com a ressonância psicoterapêutica, aí eu vou precisar de um profissional que, na realidade, vai ser treinado para esse fim. Ok? Então, qual é a função dele? A função desse outro profissional é que a gente possa executar aquela regressão de memória indireta. Por que indireta? Porque o trabalho não é direto com o cliente. O trabalho é direto com um coterapeuta. Ou seja, porque o coterapeuta ele vai estar no estado alterado de consciência e é como se ele estivesse me emprestando o seu inconsciente, sua mente inconsciente,
para que, na verdade, entre em sintonia. Por que entrar em sintonia? O próprio Jung fala do inconsciente coletivo. Então, se todos nós estamos interligados entre si, o que faz o papel do meu coterapeuta, ou aquela pessoa que está trabalhando comigo, ele apenas só vai sintonizar, fazer uma conexão com o inconsciente do outro terapeuta, e vai haver uma translocação de consciência, onde vai haver uma interação. Ok? Vai haver uma interação. Esse é o papel. Agora, tem que ser um coterapeuta treinado para essa finalidade. Isso também permite que você trabalhe à distância, né? Lógico, porque trabalhamos com ondas cerebrais. Perfeito. Isso Não é? facilita E ondas muito. cerebrais não tem limites. Claro. Porque é o seguinte, quantas pessoas... A gente está fazendo a regressão. Quantas vezes a terapia entra em loop? Com regressão. Quantas vezes entra em loop? Então, resultado. Opa, alguma coisa travou ali. O inconsciente não deixou liberar. O inconsciente do cliente. Opa, vamos buscar por outro caminho. Vamos buscar pelo processo da sintonização, onde vai entrar direto, se logicamente o inconsciente dele permitir, vamos entrar direto no cerne da questão e podermos trabalhar e ver o que é que está acontecendo. Tá certo? Então, pessoas que têm dificuldade também de entrar no processo de regressão, com a ressonância, é possível se trabalhar com tudo isso. E facilita Okay? também, não só a questão da distância, da pessoa estar em outro local, mas também pessoas que por algum motivo estejam impossibilitadas, ou numa UTI, ou que tenha algum tipo de patologia que o impeça, Perfeito. também pode ser utilizado? Como? Esse último? Para uma pessoa que tenha, por exemplo, uma síndrome de Down, um autismo, você Sim, também claro. pode trabalhar? Claro, porque, veja bem, o problema, o nosso trabalho é feito com o inconsciente da pessoa. Então, se a pessoa estiver em coma lá no hospital e aqui no consultório, nós podemos trabalhar, porque o processo é com as ondas cerebrais do inconsciente, que é diferente das ondas cerebrais da parte consciente. A parte consciente, ela trabalha basicamente com as ondas betas. As ondas betas as vibrações estão na faixa de 10,3 ciclos por segundo. Quando a gente fica tenso, sobe mais. Então, são ondas cerebrais densas, que faz parte dos 5 sentidos, faz parte da nossa mente consciente. Mas quando a pessoa está em coma, é a mesma coisa de uma pessoa praticamente está nesse estado alterado de consciência. Estou trabalhando o que está ativado nesse instante, a mente do segundo plano, que nós conhecemos como a mente inconsciente. Então, o trabalho e a sintonização é feita com a mente inconsciente da pessoa. Ok? Pode a pessoa estar em coma, síndrome de Down, porque a mente inconsciente dele é perfeita, ela é abstrata. Ela não tem lógica, não tem cognição. Ok? Mas ela apenas age conforme as necessidades da vida, manter a vida do ser. Tá? Porque é um raciocínio abstrato. E ele, por ser abstrato, ele trabalha com ondas cerebrais, porque o nosso cérebro não passa de um biocomputador, né, que transmite e recebe ao mesmo tempo essas ondas cerebrais. Quando você fala sobre diversas patologias podem ser, né, se beneficiar dessa técnica, crianças também podem? Crianças recém-nascidas, tá? Porque, na verdade, a criança é recém-nascida, mas ela tem cérebro. Se ela tem cérebro, então o cérebro, esses dois, né, ou seja, o lado inconsciente, esses dois lados da mente, tá certo? A mente inconsciente da criança, ela é universal. O cérebro físico é que não tem cognição e condições para processar as informações. Mas a mente inconsciente, ela é universal. Ela faz parte do todo. Quando você trabalha com uma criança, por exemplo, você trabalha essa informação a partir dos pais? Como é que é processado a informação que chega? Os pais nos procuram com uma queixa. Então, a gente vai buscar a causa dessa queixa. Todo o processo, antes de iniciar, nós vamos buscar sempre o que é que provocou isso. A mãe diz, mas meu filho nasceu assim e tal, ou tem um comportamento assim. Ok, vamos buscar sempre o cerne, vamos buscar a origem. Quais memórias que estão engatilhadas ali, tá certo? Na estrutura psicológica, que está moldando aquele comportamento ou até alterando, tá, uma situação somática. Nós vamos sempre trabalhar, a primeira coisa, é a pesquisa e investigação da origem. Não importa se é recém-nascido, não importa, porque nós estamos trabalhando com a origem, com a mente inconsciente da pessoa.
Né? Então, de alguma forma, quando a gente faz essa orientação, vamos trabalhar com os registros que estão lá no inconsciente. Porque nós sabemos que nossos registros, né, os registros de toda a nossa história, está onde? Nos arquivos comandados pelo inconsciente. E é por esse caminho que nós partimos. Ok? Porque se os arquivos estivessem na parte mental, na parte lógica, na parte consciente, nós temos acesso com facilidade. Mas não, ele está numa frequência muito mais alta. E é o nosso papel, é justamente acessar esses arquivos que estão lá guardados, naquela frequência. Daí a necessidade de se colocar sempre a pessoa no estado alterado de consciência, para a gente poder ter acesso a esses arquivos. É como se o inconsciente fosse o arquivista de um grande museu. Então, você solicita, ele vai lá, cata, pronto, está aqui. Ou seja, a partir desse instante, nós vamos estar o quê? Causando uma mudança nessa forma de ver. Porque você passa aquilo que estava inconsciente para você, funcionando no segundo plano, isso vem para a sua tela mental. Isso você toma consciência disso. Isso já é o primeiro impulso, o primeiro passo para que, na verdade, haja um resultado, entendeu? Perfeitamente, de bastante benefício e bastante eficácia. O primeiro passo para a mudança é a tomada de consciência, depois a análise, né? A compreensão do fato. Eu vi que Silvia colocou aqui, deu uma resposta, eu vou esclarecer também um pouco disso. Ela coloca que vocês não trabalham com mentores espirituais, e sim com um coterapeuta treinado, preparado para isso. As pessoas confundem muito, porque como a leitura do inconsciente é algo abstrato, né? Não é algo palpável, então as pessoas atribuem algo ligado à espiritualidade. Mas, gente, isso é feito em cima de uma leitura de informações que está no campo. Como tudo é energia, essa informação está no campo e um terapeuta preparado pode fazer essa leitura. Não tem a ver com mediunidade, tá? Quer dizer, a mediunidade é você ter os seus sentidos a um nível de vibração e de desenvolvimento que faz com que você também consiga fazer isso. Mas a gente está falando aqui de ciência, tá bom? Não, com certeza. É um outro tipo de terapia. Na psicoterapia reencarnacionista, você trabalha com mentores. É outro tipo de leitura, tá bom? Nessa, não. É com um coterapeuta preparado. Então, assim, é muito importante que as pessoas percebam que esse tipo de leitura pode acontecer, para que não haja também, a gente não passe pelo processo da discriminação, porque todo tipo de terapia integrativa acaba sendo associada a algo religioso. E doutor Idalino, ele traz isso como ciência, né? Fala um pouco, doutor Idalino, da sua formação acadêmica com isso. Ok, veja só, a ressonância não fez parte da minha tese, tá certo? Porque tem muito tempo, tá? Eu entrei por outro caminho. Mas eu tenho doutorado em psicologia, tenho mestrado em psicanálise clínica, mas eu já trabalho como não psicólogo, porque, na realidade, no primeiro momento o conselho criou algum problema, eu me afastei, mas eu sou psicanalista. E como psicanalista, eu posso trabalhar, né? Mesmo porque eu entrei por esse campo, por essa pesquisa, né? De desenvolver essa técnica, tá certo? Para que trouxesse uma melhora para os nossos semelhantes, porque esta é a meta de todos aqueles que são intuídos a desenvolver uma técnica. É porque, na verdade, que é o melhor para todos. Não importa. E quanto mais essa diversificação dessas técnicas, mais pessoas podem ser beneficiadas. Não importa se é a ressonância psicoterapêutica, qualquer uma outra técnica. Ok? O importante é, se você é intuído a desenvolver um trabalho, isso é porque quem é o beneficiado? A humanidade. Ok? Então, no nosso caso, a gente trabalhou com hipnoterapia, nós trabalhamos com a regressão muitos anos, com a terapia regressiva, né? De forma geral, com a psicoterapia de forma geral, e, por último, nós temos trabalhado muito com a ressonância psicoterapêutica e PDI. Perfeito. Okay? Doutor Idalino, eu gosto sempre de trazer na live algum caso prático. Então, o senhor lembra de algum caso, de algum paciente, que você pudesse dar como exemplo, para que as pessoas entendessem como o processo acontece? Lembrar de milhares, mas tudo bem. Mas vamos falar de uma situação bem recente, tá? Certo. Nós estamos em plena pandemia.
E se estamos em plena pandemia, nada melhor trazer algo do presente, né? Então, imagina só, eu fui procurado por uma pessoa que o seu parente estava em coma, né? Aí eu perguntei, por quê? Está em coma porque ele está entubado no hospital. E todas as pessoas que estão em coma, né, é a parte consciente que está em segundo plano. Mas essa mente do segundo plano, ela está ativa. Então, ela não sabia o que fazer. Tá? Eu queria verificar que tipo de algo eu podia fazer. Olha, interessante. Ela me procurou para fazer uma terapia comigo. Quando ela trouxe a demanda, eu hierarquizei essa demanda, eu vi qual era a causa, né? O sofrimento que ela achava que a pessoa estava lá no hospital. Eu disse, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma ressonância psicoterapêutica para seu parente. Ela não sabia o que era, tive que explicar. Aí fizemos a ressonância. Né? Então, acessamos os arquivos do inconsciente dele, tá? E conversamos. Essa é a vantagem da interação entre o inconsciente do coterapeuta e o inconsciente da pessoa que está em coma. Então, houve uma translocação de consciência e nós podemos, dessa forma, conversar com a pessoa e fazer a regressão na pessoa lá. Porque quando eu fiz a pesquisa, eu percebi que tinha um conteúdo de uma memória ancestral interferindo e imobilizando ele aqui, como que diz assim, já está na hora mesmo que eu preciso ir. Percebe nessa investigação? É resultado. Aproveitamos, fizemos a ressonância, ou seja, fizemos uma regressão, tá certo? Buscando a origem dessa memória, para dissolver essa memória, ressignificar essa memória e dar força para essa pessoa aqui. E resultado. Com isso, ela ganhou mais força. Não demorou 2 dias, a pessoa começou a reagir. Está bem, já está. Vocês entendem? Perceberam mais ou menos? Uma pessoa está em coma no hospital. Ok? Então, o que é que aconteceu? Por que eu sugeri? Porque eu tive a intuição de fazer, trazer essa pessoa para conversar e ver, e o paciente aqui, o paciente não me perdoe, o parente vê os resultados. Aí pôde conversar, ficou mais tranquilo, saiu confiante. O parente que saiu daqui confiante. E o resultado lá maravilhoso. Então, essa forma de trabalhar deixa as pessoas mais tranquilas, porque para nós, Érica, terapeutas de regressão, a gente não tem condições de fazer isso. A terapia teria que ser com o parente que estava aqui. Mas com essa possibilidade da ressonância psicoterapêutica, tá certo? Porque, como eu falei no início, a PDI ela trabalha com a regressão, a terapia regressiva, a regressão de memória, como também trabalha com a ressonância psicoterapêutica. Então, resultado, quando nós fizemos a investigação, descobrimos uma memória ancestral que estava debilitando ele. Aí nós acessamos, trabalhamos, ressignificamos, fortaleceu ele, em 2 dias ele já estava se levantando, já estava respirando sem nenhum aparelho. Ok? Uma das coisas que o Dr. Fábio Rocha aí, parabéns, conseguiu vencer aí o Covid, passou 18 dias na UTI e está aqui na nossa live. Muito bom, Fábio, obrigado, muito bom. É bom a gente perceber que o que o doutor Idalino está falando, gente, não quer dizer que de repente a gente, através dessa terapia, pode sair salvando todo mundo que está de Covid, não. Depende do histórico dessa pessoa, da necessidade, enfim. Tem alguns fatores aí, tá? Mas sim, pode se ajudar muito de várias formas diferentes, tá? Uma outra coisa que já veio aqui numa pergunta, eu acho que é pertinente trazer agora, devido ao que você falou, da gente poder trabalhar com a mente inconsciente que continua ativa quando a pessoa está em coma. Me veio uma pergunta aqui sobre quando uma pessoa está vivendo em coma, uma experiência de vida após a morte, podemos trabalhar com ela, com essa terapia? Tem um pouco a ver com isso, não? Olha só, preste bem atenção. A função do nosso inconsciente é querer o melhor para si, mas só que ele trabalha em segundo plano. Não é? Se ele trabalha em segundo plano, quem está em primeiro plano? O seu assessor, que é a mente consciente. Ok?
Então, Ok. só o inconsciente da pessoa vai permitir que a gente faça aquele trabalho ou não. Eu não posso chegar sem querer fazer, ok? Então, de alguma forma, essa memória ancestral pode ser trabalhada, mas nós temos sempre que estar consultando o inconsciente da pessoa que tem em coma. É o inconsciente da pessoa que vai nos dizer se faz ou não. E, às vezes, até ele orienta como fazer. Como fazer. Então, nós seguimos sempre consultando. A gente afasta o inconsciente do coterapeuta, chama o consciente do paciente e consulta. Ok? E volta e retoma todas as diretrizes. Problemas como, mais comuns, como eles falam, de insônia, que são os problemas mais atuais, né? Questões ligadas à diabetes, pressão alta, esses problemas, você também encontra a fonte deles no inconsciente? Às vezes encontra. Às vezes encontra. Por que às vezes encontra? Porque nem sempre, por exemplo, insônia. Logicamente, tudo o que acontece na vida tem uma origem. Mas, às vezes, essa origem você não pode trabalhar. Tem algum resgate, alguma coisa aí, que o inconsciente trava. Ok? É difícil isso acontecer. É muito difícil isso acontecer. Em cada 1000 casos desse, aparece um ou dois que pode isso gerar esse bloqueio, mas nós respeitamos, não forçamos. Ok. Né? Seja insônia, seja lá o que for, diabetes, tudo tem uma origem. É trabalhar esta origem. Por que essa pessoa está diabética aqui? Nós não sabemos. Que memória tem engatilhada aí? Tá certo? Nós não sabemos. Em que momento foi ativado? Nós temos que sempre partir antes de tomar qualquer decisão em iniciar uma terapia, é fazer a investigação, a pesquisa nos arquivos do inconsciente da pessoa. Quando a gente faz esse trabalho, trabalhando só com o que a mente faz, a gente já colocou que você mantém aquela pessoa em segurança. Agora, na segunda informação que o senhor traz, a mente da gente vai trazer para a gente o fato, a origem, que começou a desencadear esse problema. A partir do momento que você trabalha esse fato inicial, essa pessoa vai ter uma melhora nos sintomas que ela traz na atualidade. Seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso, e um pouquinho mais, né? Porque nessa investigação, o fato de ter feito uma sessão, ou a gente ter encontrado essa investigação, mas não adianta, porque toda a experiência do ser humano, ou seja, toda a vivência do ser humano tem duas vertentes. A vertente intelectiva e a vertente experienciada, que envolve emoções. Então, de alguma forma, não adianta simplesmente descobrir a causa. Por que você descobre a causa? Descobre o registro só apenas. Mas tem a carga por trás, porque faz parte da vivência do ser humano. E é necessário sempre descarregar essas emoções negativas, que é o que causa o conflito no ser humano. Então, o resultado é necessário nessas condições. Tá? Quando está trabalhando, nós temos muito cuidado de trabalhar sempre respeitando essas condições. E essa vertente, que é o registro, que é a parte intelectiva, e a parte experienciada, que envolve emoções, que é o que causa o conflito. As emoções negativas, positiva não. Tá? Uhum. Nós temos que trabalhar esses conteúdos. E também, quando estamos trabalhando com a ressonância psicoterapêutica, nós usamos muito o trabalho do espaço entre vidas, né? Que o Hugo chama de bardo, né? Isso. Onde lá nós vamos fazer todas as ressignificações. Todas as ressignificações são feitas lá. Tá? Durante o processo, numa sessão de ressonância psicoterapêutica, ela tem a primeira parte, a investigação, a segunda, tudo numa sessão só. A segunda parte é a regressão, a parte de acesso à memória, a revivência, tem o horário da morte e tem o espaço entre vida, onde ali é trabalhado. E, às vezes, podem ter necessidade dessa ressignificação até de uma reescrita de projeto. Uma reescrita de um projeto de vida. Né? Pode ter, depende de cada caso. Quando você Ok? está nesse processo terapêutico com o paciente, essa memória que é trazida é de acordo com o que vem sendo trazido, mas há também uma investigação que leva ele até a morte e esse processo intervidos? Vamos lá. Isso lá na regressão, quando a gente está Isso. fazendo uma sessão de ressonância, na fase de regressão, ela é preciso passar pela hora da morte. E é muito importante, porque aí é que a gente deixa muitos programas em Perfeito. abertos. Ok? Então temos que passar por esse processo.
Aí ele tem que tomar consciência de que, na realidade, ele já está em outro plano. E aí nós temos, né, aquele diálogo técnico, aqueles protocolos maravilhosos Sim. que levam a pessoa a tomar consciência. A parte do descarrego das emoções é durante a regressão. Na parte do espaço entre vidas é aquela parte da ressignificação, dos confrontos, da retomada de consciência, tá certo? Antes de seguir os próximos passos. Teve uma pergunta aqui falando sobre as hiperpersonalidades bipolares, né? Como isso é trabalhado dentro da terapia? Os protocolos são os mesmos. Os protocolos são com os registros que a pessoa trouxe para este momento. Ou seja, o que é que ele trouxe para este momento? Ele vive nessa vida um script, um modus vivendi, que geralmente uma pessoa tem um modus vivendi diferente do outro. Por que ele escolheu esse caminho? Tem dito também que sim, todos os filhos são iguais, de uma mesma família, mas um é diferente, um ou dois são diferentes. Uhum. Então, resultado, esses protocolos, de alguma forma, traz para a gente uma forma de trabalhar específico, sempre respeitando o inconsciente do cliente. Então, nós trabalhamos, não importa o que a pessoa, qual é a patologia, sempre estamos consultando o inconsciente da pessoa, é ele que nos diz o que fazer e como fazer. E nos orienta o que fazer. Nós não tomamos nessa posição, o terapeuta ele está sempre seguindo, é o inverso. Na regressão, o inconsciente da pessoa segue o que o terapeuta está falando. Na ressonância psicoterapêutica, o inconsciente do cliente e do coterapeuta está nos dizendo o que fazer. Isso. Essa é a diferença. Ele está no comando, na verdade, né? Tá Direcionando o que precisa ser feito do trabalho. Isso. Tem uma outra pergunta aqui. Como o trauma psicológico é trabalhado na ressonância psicoterapêutica e PDI? Pois é, o trauma psicológico. O que é um trauma psicológico? O trauma psicológico é algo que ele vivenciou, que agora, através da mente inconsciente, gerou um programa, né? Gerou aquela parte traumática e ficou lá guardado. Onde está guardado? Está nos arquivos do inconsciente. Ok? Se isso acontece, lá na frente isso pode vir à tona. Porque isso não fica lá parado. Isso fica latente lá, em movimento, não fica nada adormecido. Então, resultado, seja que trauma for, tem a origem. O que é? Está lá guardado, tem um arquivo. E quando a gente acessa o inconsciente, que traz aquela demanda que o cliente está trazendo, o inconsciente, o arquivista vai lá e cata esse conteúdo e apresenta para a gente como trabalhar. Qual a origem disso? O primeiro, qual foi a origem? Por que o trauma psicológico? O que aconteceu? Ou seja, e a pessoa está assistindo à sessão e está acompanhando tudo que ele poderá comprovar ou não. O que é comprovar? Comprovar se aquele arquivo que o inconsciente dele trouxe para o palco da consciência aconteceu ou não. Ok? Então, quando mesmo uma situação como esta, quando você vai trabalhar, sempre é direto com o inconsciente e o inconsciente precisa permitir ou não. Ok? Se for permitido, se não é uma questão de aprendizado, vamos trabalhar normalmente. Ok. Algumas pessoas me perguntaram como ter sessão com o senhor. Eu digo, doutor Idalino mora na Chapada, ou você vai lá, ou você vai lá, ou virtualmente, online, ele também faz os atendimentos. Eu vou colocar em todos os grupos, certo? Os contatos dele, certo. Tudo direitinho. E vou colocar também, que já me pediram, o contato do curso, doutor Idalino, que o senhor vai ministrar agora. Tá? Isso. Também vou botar lá no grupo do Telegram e em outros para que todos vocês possam acessar, né, e entrar em contato. Além disso, me pediram a parte de livros, de aonde eles acessarem esses conhecimentos. Olha só, livros nós temos um esgotado. Está sendo lançado outro agora. Né? Temos o terapia regressiva, tá? Uma abordagem psicoterapêutica. Agora nós temos muita apostila de curso, tá certo? Mas está sendo lançado um outro livro, que é mais popular, tá certo? Em breve nós vamos estar lançando. Já está em andamento, está sendo cuidado pela a mesma editora de Hans e de Alberto Lopes de Portugal. Muito bom. Ok? Agora a gente tem o site. No site eles conseguem comprar os outros livros?
Ah, não, está esgotado, né, que o senhor falou. Está esgotado, está esgotado, está esgotado. Ok? Uma pessoa faz um comentário aqui que eu achei, gostei da síntese. Ela Pertinente. faz, em meu ponto de vista, os processos são semelhantes, só a forma de acesso ao inconsciente é que muda. A orientação dos mentores usando outro terapeuta e aqui o coterapeuta. Gratidão. É mais ou menos isso, né? Olha, é o conceito de cada um. É porque A vai gente só também, pode. aqui entra o sentido da crença também, né? Quando a gente É, fala de é, mentores. ok. Então, a gente. É aquele negócio que eu falei, né? Cada um é questão de crença. É, Mas tudo bem. O importante é o seguinte: o paciente fica bem. Se o paciente ficar bem, não importa a técnica. Essa é a melhor técnica do mundo. Percebe? Não é. importa. Se essa é a crença, é a crença, e você acredita na técnica, e a técnica resolve, eu acho que o principal é o beneficiado. Todas essas técnicas, alguém tem que ser beneficiado. Quem é? É o paciente. Então, essa é a melhor técnica do mundo. Perfeito. Ok? Eu concordo com o Assim, senhor. Não é à toa que eu sou integrativa, né? De acordo com pois a é. necessidade do cliente, você utiliza a melhor técnica para acessar a ele. O importante é que ele fique Lógico. bem, né? Perfeito. Perfeito. Ok. Eu guardei aqui, né, alguns minutinhos, porque depois do podcast já vieram me perguntar sobre o centro que o senhor tem aí, né, na Chapada. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua história, né, de como você chegou aí para a Chapada, montou todo esse centro, para que Ok. as pessoas compreendam. Ok. Nós aqui chamamos núcleo, porque Sim, é um núcleo que trabalha com a psicologia transpessoal, né? ótimo. Onde nós fazemos encontros, nós fazemos dinâmicas, nós fazemos retiros, né? Sempre trabalhando com a psicologia transpessoal, ou seja, além do pessoal, né? E aqui nós já temos, vamos fazer, eu tenho pouco tempo morando aqui, eu vou fazer 2 anos morando aqui. Mas esse trabalho, né, esse prédio, essas atividades, ela já tem mais ou menos quase 15 anos, desde quando começamos a construir o prédio, Já né? tem muito tempo. Já, porque ela não começou aqui. Ela começou lá em Salvador, lá perto de Camaçari. Tinha um sítio, era num Uhum. sítio, né? E hoje nós estamos aqui, né? Estamos aqui, né? As atividades agora com a pandemia estão paradas, né? Mas as pessoas podem acessar o site daqui do núcleo, que é a Semente Estelar, sementeestelar.com.br. Esse é o site específico daqui, né? E agora, morando aqui, está na frente, né? Uma casa na frente, a minha clínica aqui, entre a casa e o prédio, estamos, né? Nesse núcleozinho aqui, desenvolvendo esse trabalho. Mas é um trabalho de autoconhecimento, muito voltado à psicologia transpessoal, autoconhecimento. Tá? Você já encontros, às vezes tem encontros, né? Como agora teve o Festival do Vesac, e assim sucessivamente. Tá bom? Fica na cidade de Piatã, é que estão perguntando qual o Cidade de local. Piatã. Isso. Quando você chega na cidade, quando você chega perto do aeroporto do campo de pouso, se você olha assim para baixo, ele fica lá dentro do mato. Você vê uma cúpula dourada. Aí você já sabe logo que é ali. É só chegar ou então entrar em contato com a gente. Ok? Prometo também que coloco nos grupos uma foto e o link do site, né, para que vocês possam acessar, enfim, e tirar dúvidas aí, Ok. né? Online vocês Maravilha. estão tendo atividades também? Do semente, do núcleo? Sim. Não, do núcleo nós tivemos agora o Vesac online. O Vesac nós fizemos, que foi o Festival do Vesac agora na segunda-feira, né? Nós fizemos, né? Com todas as pessoas que fazem parte, ou que se interessam, ou são convidados a estar presente, né? Agora, online, o que eu tenho muito diariamente são ressonâncias psicoterapêuticas. A gente tem paciente Bélgica, Japão, ou seja, Estados Unidos, Europa, e assim sucessivamente. Sem contar um número de alunos muito grande pelo mundo trabalhando com essa técnica. Eu percebi que dentro do seu curso, porque como a gente já fez uma pré-divulgação do curso, já vieram algumas dúvidas, porque lá tem turmas que são separadas, turmas que já, com terapeutas que já trabalham com hipnose, já têm a formação básica de hipnose, e um outro grupo que já tem essa forma, que não tem ainda essa formação.
Então, um dos Isso. pré-requisitos é a hipnose. Não, não é hipnose. Vamos lá, vamos deixar bem claro. Essa turma que está sendo agora é específica para quem sabe trabalhar com regressão e com a hipnoterapia. Essa é a base, né? Certo. Então, a base é uma turma feita especificamente para Portugal. Porque lá o Ok. pessoal já fez um trabalho com o Roberto Lopes. Foi uma Uhum. turma para eles, para atender eles. Aí, Martinha me falou, a gente expandiu para aqui. Então, para essa turma, é específico para quem já trabalha com regressão e a hipnose. Ou seja, a hipnose de regressão, que lá em Portugal chama hipnose de regressão. Certo. Ok? Aqui nós chamamos de terapia regressiva. Então, foi feito específico para eles. Mas a gente está abrindo por aqui, já que é online, tá certo? Agora, uma próxima turma, nós vamos fazer a formação do nível 1, que são 3 níveis. Né? Certo. Então, o nível 1 mais completo, que aí, para o pessoal de Portugal, não adiantava a gente acrescentar hipnose e regressão, porque já fizeram também. Perfeito. Aqui agora, nós estamos montando uma nova turma, mas nível 1, que vai incluir a hipnoterapia, vai incluir a regressão, que é a base para você saber trabalhar com as ondas cerebrais. Ok? Ok. E trabalhar com essa interação, com É, as técnicas do protocolo da ressonância. essa turma, gente, já está aberta as inscrições quando eu mandar o link para vocês, porque tem um limite de vagas. Então, vocês entram em contato direitinho e colocam, porque se suprir a turma, aí o doutor Idalindo vê como atender, tá bom? Mas garanto que todo mundo vai ser atendido de alguma forma. Com certeza. Com certeza. A mãe de um é autista, Dona Maria José. Ela está procurando já para atendimento, ó, com você aqui mesmo durante a Pronto. live. Ok. Ok. Vamos trazer também uma outra dúvida que as pessoas estão colocando quando você acessa uma memória, isso já vem direto, não tem jeito, a gente não consegue escapar. Quando você acessa uma memória e essa memória traz conteúdos similares a uma vida passada, já que a terapia é uma terapia de ciência, não de espiritualidade, como você lida com isso? Olha só. Olha o que essa pessoa, muito inteligente, essa pergunta. Observe, deixa eu ver se eu entendi. Se você tem um paciente e você acessa o registro, e depois que abre esse arquivo do inconsciente, e esse registro bate com vidas passadas, não é isso? Isso. Não foi essa a pergunta, em resumo? Uhum, isso. Então, eu diria o seguinte, para mim, para a gente não importa se é vidas passadas ou não é vidas passadas. O importante é trabalhar os arquivos, a memória que está no arquivo dele. Para a gente, o que importa é a pessoa estar bem. Então, nós não estamos aqui para analisar se bate com vidas passadas, então vamos buscar a vida passada, vamos fazer isso. Para a gente não é importante. O importante é a memória gerada naquela vida passada, que hoje está arquivada nos arquivos do inconsciente daquela pessoa. Nós vamos abrir o arquivo. Se abrindo o arquivo, essa tem uma origem em uma outra época, não é problema. Vamos acessar, vamos perguntar ao inconsciente se é possível acessar essa memória. Se é possível acessar essa memória, a origem dessa memória, vamos trabalhar a origem, ressignifica e volta para cá. Perfeito. Ok? Volta para cá para onde? Volta para trabalhar com o inconsciente da pessoa. Porque no primeiro momento, aquele inconsciente do paciente, ele, de alguma forma, em outra época, uma vivência em outra época, ele tem outro nome, não é o mesmo esse nome. Tá? É o nome de um personagem. Vamos trabalhar esse personagem, os traumas que antes dele vir para cá ele deixou, vamos trabalhar aqui, ressignificar tudo lá, para depois voltar para cá. E o inconsciente do meu paciente, ele precisa tomar consciência, né? Porque ele está conduzindo, ele está vivenciando, tá certo? Para que, na verdade, ele saia do segundo plano e possa entender qual é o motivo por que sua personalidade hoje está vivenciando esses conflitos. Porque tudo no inconsciente, a gente não tem acesso com facilidade. Nós não temos acesso com facilidade. Muita dessa memória está rodando em segundo plano, causando uma série de situações difíceis. Problemas, né? Então, nós trabalhamos com vidas passadas. Para a gente, o mais importante é o bem-estar do meu cliente. É resolução. Você está bem? Como eu já falei, eu atendi evangélicos, atendo muito evangélico.
Então, às vezes me procuram, mas as primeiras vezes que me procuraram, era isso, é vidas passadas. Eu disse, olha, isso é uma memória que nós abrimos aí, seus arquivos estão aí dentro. Porque Vamos trabalhar a gente trabalha com o que a mente traz, o que né? a mente traz. Quando abre o arquivo, nós sabemos o que tem lá dentro. Vamos trabalhar esses conteúdos, tá certo? Vamos ressignificar. Aí quando ele termina a sessão, ele diz, mas isso não é vidas passadas, é regressão, não é regressão de vidas passadas? Digo, meu amigo, isso é um conteúdo que está dentro de você. Se é do seu avô, tataravô, se é de uma vivência de uma outra época, o importante é o seguinte, você tinha algo dentro de você que estava ali atropelando, ou seja, atropelando sua vida, empatando sua vida. E de agora em diante você viu como é que foi, tá certo? Foi trabalhado, foi dissolvido isso, e agora você está livre para andar. Não importa, não confunda os personagens do passado. Ah, mas eu não fui isso. Mas isso não é importante. O mais importante é a resolução. É a resolução que é o mais importante. O senhor traz para a gente agora algum caso ou alguma situação vivida muito curiosa, né, que lhe chamou muita atenção dentro dessa sua jornada aí como terapeuta? Vejam só, volto a dizer, além de milhares, né? Tipo assim, na minha jornada como psicoterapeuta, como regressão ou como ressonância, RPP, qual Eu dos acho que três? como ressonância, sim. Como Porque é ressonância. algo mais recente, né? E que as pessoas já têm, de qualquer jeito, uma maior curiosidade, né? Ok. Vou só contar uma bem rapidinho, porque Uhum. realmente não posso dar nome também, né? Isso. Imagina que essa pessoa, ela vive hoje nessa vida de tal forma que ela não consegue se relacionar com as pessoas. Não consegue se relacionar com as pessoas, né? E ela até é funcionária de um cartório, né? E de uma hora para outra, ela diz, poxa, eu já estou ficando velha e não consigo arrumar um namorado. Eu não consigo arrumar um namorado, né? Bom, tudo bem. Aí, de alguma forma, a gente trouxe ela para o estado alternado de consciência e trabalhamos com a origem que ela se queixa. Ela disse que arruma um namorado e que 2, 3 meses, pronto, desaparece. A pessoa desaparece e não dá satisfação. Sempre foi assim. Ela hoje é uma pessoa de 45 anos, mais ou menos, né? Então ela disse, poxa, eu não posso acabar velha. Bom, e sempre ela tinha uma projeção da sua tela mental, né? Sempre quando ela estava sonhando ou coisa assim, vinha uma imagem de alguém loiro, alto e loiro. Hum. O que acontece? Bom, tudo bem. Aí fui tentar fazer regressão com ela. Quando eu fui tentar fazer a regressão com ela, ela não conseguia se concentrar. Eu digo, olha, vamos fazer um trabalho vamos fazer a regressão indireta. Ou seja, quando a gente trabalha direto com uma pessoa, ali é regressão direta, é o padrão. Né? Certo. Trabalhar com a regressão indireta, nós vamos fazer a mesma regressão via um coterapeuta. Né? Ok. Então, bom, vamos fazer, ela concordou. Nós viemos, aí chamei a coterapeuta, coloquei ela no estado alterado de consciência, coloquei ela no estado alterado de consciência e nós fizemos a sintonização. Conseguiu a sintonização, teve a autorização do inconsciente dela, automaticamente é feita a conexão. Feito essa conexão, aí a gente passa a demanda e ele vai buscar. E o que acontece? Eles fomos buscar que tinha um registro engatilhado de uma memória de vidas passadas, né, de uma outra época, eles não falam de uma outra época, e que, de alguma forma, essa memória estava, por estar engatilhada aqui, estava atrapalhando a vida dela. Até agora não me falou nada, só me disse isso. Sim. Aí eu convoco para a gente ir. Eu pergunto, é possível a gente acessar essa memória agora? Sim. Aí nós vamos para esta origem. Lá na origem é descoberto que ela vive, não é descoberto, aí já é ela vivenciando, porque já Uhum. entra na parte da regressão. Tá? Entrou na parte da regressão, ela vivenciou uma família simples, uma família que. Mas ela era muito bonita, era uma mulher muito bonita, mas que tinha um cara que tinha muito dinheiro e se encantou por ela. Só que terminou comprando ela, da família mais pobre, para poder ela crescer Uhum. e casar com ele. Resultado, ela cresceu e aí
Ela não queria, não gostava do cara, mas não gostava mesmo. Mas era obrigada a poder salvar a família, que a família era pobre. Casou e tal, mas aquela dificuldade de relacionar. E o cara parece que era meio autoritário, que dizia, olha, não adianta você querer fugir de mim, eu te paguei, você é minha. É, justamente aquele cara louro, Uhum. né, parceiro, o príncipe lá, sei lá que foi. E resultado, essa mulher, resultado, não aguentou, fugiu. Fugiu a primeira vez, ele mandou buscar. A segunda vez, ele mandou buscar. Na terceira, ela se matou. Ela se matou. E ele avisou na hora que ela estava morrendo. Uhum. Você nunca vai ficar com ninguém. Você é minha. Imagina. Aí ela Imagina que vinha e situação. continua com essa ressonância do que ele disse. Veio com esse programa, externando aqui agora. Então, o que estava acontecendo? Fazendo ela agir dessa forma, era essa memória lá nos arquivos do inconsciente, tá mantendo, porque a memória ela não sabe a diferença de época, ela é atemporal. Passado, presente e futuro, para a memória ela não entende isso. Ela pensa que o corpo é o mesmo, ela pensa que o tempo é o mesmo. Né? Então, de imediato, o que nós fizemos? Fomos trabalhar com essa memória. Desgastamos esse período, trabalhamos esse processo, depois levamos para o espaço de vida para fazer essa ressignificação. E aí, daí em diante, não demorou 2 meses, ela já estava já com outra pessoa. Muito bom. Ok? Uhum. Então, de alguma forma, sempre são as memórias. Lembrando, o nosso trabalho não é com o terapeuta, o trabalho é com o inconsciente. Se pudesse comparar com uma colega que falou aí, né, a diferença do mentor Uhum. para o nosso trabalho trabalha com o inconsciente. O inconsciente seria essa força motriz. O coterapeuta ele apenas vai intermediar, É apenas ok? um Vai fazer a veículo, né? sincronização. É, Isso. tá? Mas nós trabalhamos com o inconsciente e as ondas cerebrais, deixando bem claro. Aí alguém pergunta assim, a ressonância serve para trabalhar com pessoas mortas? Não. Não serve, porque na realidade a pessoa que já faleceu, ele não tem cérebro. O nosso trabalho é todo com ondas cerebrais, Perfeito. ok? É uma boa pergunta essa, né? Que ninguém perguntou ainda. E que agora o É, senhor traz. O senhor trabalha, na verdade, com pessoas, né? isso. Encarnadas e tal. Ok. Porque É, tem cérebro e provoca as ondas, né? e é a forma sua de captar isso também. Perfeito. Tá bom. Uma Ok. das, na verdade, a gente tem 3 minutos, né? Eu já ia botar outra pergunta, Fique mas nem tranquila. dá. Eu vou Sem problema. guardar para a nossa sala de discussão de amanhã, tá, gente? Amanhã, às 7 horas, a gente tem uma sala de discussão pelo Zoom com o doutor Igalino e a gente vai poder aprofundar um pouco mais, né? Lá vocês vão poder fazer novas perguntas baseadas nas coisas que a gente discutiu aqui hoje. E aí a gente vai poder aprofundar mais um pouco. Então, eu queria te agradecer, doutor Igalino, pela participação de hoje. E eu que agradeço. E a Seria às 7 da vocês, manhã 7 da noite, ou 7 da noite? Ok. 19 19 horas. da noite. Ok. Perfeito, 19 perfeito. horas, horário do Brasil, porque tem pessoas de outros países, tá bom? Então, é Sim, 19 horas do horário do Brasil, maravilha. ok? Muito Ok, muito obrigado. obrigada, Eu quero viu? agradecer. Tá? Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, tá certo? E você que teve todo esse cuidado de nos convidar, tá? Para apresentar essa forma de trabalhar, né? Que na realidade o que é a ressonância psicoterapêutica, se não uma psicoterapia de Exatamente. intercomunicação entre inconscientes, trabalhando com ondas cerebrais, conduzido por um terapeuta. Ok? Perfeito. Um beijo Então, grande para gratidão. todo mundo, muito obrigada. E obrigada a Silvia também, sua esposa, que deu essa ajuda aí a gente. Obrigado, obrigado também. Um Ok, beijo, gratidão. tchau. Tchau.